Antília. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vou aumentar aqui. Então, eu vou fazer uma rápida retrospectiva aqui do que aconteceu, porque foi desde o dia 6 de novembro, né, que começou por uma denúncia anônima. A polícia chegou, a polícia ambiental chegou à fazenda. A fazenda é chamada Água Sumida, na zona rural de Brotas. E agora há uma disputa que está na justiça pela guarda dos animais entre os ativistas e o dono dessa fazenda. Vou lembrar que o dono da propriedade é o Luiz Augusto Pinheiro de Souza. Ele chegou a ser preso, mas acabou sendo liberado depois de pagar fiança. E também foi decretada uma multa de mais de 2 milhões de reais. Bom, a gente está sabendo o que deve acontecer a partir de agora, porque pelas redes sociais, Antília, inclusive a sua, a gente consegue ver vários animais sendo cuidados, sendo resgatados, inclusive muitos com dificuldade. Então, vamos começar. Como é que está essa situação agora? A situação é muito difícil, porque, primeiramente, muito obrigada por dar esse canal para a gente poder explicar as coisas, né? Muitas vezes as informações não são corretas, são desencontradas, então muito obrigada pela oportunidade. A situação operacional é muito difícil, por quê? Porque nós entramos com uma tutela antecipatória de uma ação civil pública, onde nessa ação civil pública principal nós vamos pedir a tutela, a guarda definitiva desses animais, o perdimento desses animais, e vamos entrar, é uma ideia minha, de entrar com dano moral coletivo, baseado em cada animal como sujeito de direito. Então, cada animal vai computar um dano moral coletivo. E esse valor vai reverter para os próprios animais que vão ter que ser destinados. A nossa tutela, nós entramos para poder que o juiz autorizasse que nós entrássemos no local e nós cuidássemos dos animais, que fossem penhorados os bens do dono da fazenda para a gente cuidar desses animais, conseguir pagar os custos desses animais. Vale lembrar que nessa primeira fase são 10 toneladas de comida e 11 mil litros de água. E ele não custeou absolutamente nada. Na fazenda não tinha água e nem comida para os animais. Só que conforme eles forem saindo desse estado de inanição, pode chegar a 25 toneladas de comida por dia. Isso é uma loucura. Primeira vez que eu vi um caminhão chegando, cheio de comida, eu falei, ai, que bom, temos comida para muitos dias. Não, aquilo é para um dia. Então, é desesperador. Pedimos uma multa por descumprimento, né, para a juíza e para o juiz, o titular, e ele deu simplesmente uma autorização para nós entrarmos no local para cuidar dos animais, usando a infraestrutura da fazenda, né? Mas deu uma multa muito pequena, deu uma multa de 3 mil reais. Ora, se a gente gasta mais de 10 mil por dia para dar alimento, água e o tratamento médico que eles precisam, vitamina e tudo, é cômodo para ele responder com uma multa de 3 mil reais por dia, se esses animais custam mais de 10 mil. E limitou que o hospital de campanha fosse com 10 veterinários. Isso é praticamente impossível. Quem não foi no lugar não imagina o que é aquilo. Nós não sabemos se tem mais de 1.000 ou menos de 1.000, porque não conseguimos fazer a contagem, porque o dono da fazenda, ele fechou todos os cavalos para a gente fazer varredura, ele desligou as cercas que continham os animais, então tem animal espalhado para tudo que é lado, lá são 40 mil alqueires. Ele guardou os tratores, guardou as colhedeiras, então fica praticamente, se a prefeitura não mandasse trator, a gente não tinha como alimentar esses animais. A multa por descumprimento é muito pequena, 3 mil reais, e aí nós entramos com um pedido para que isso fosse revisto, né? A multa, penhora de bens. O que aconteceu? O juiz titular e o promotor saíram de férias, veio uma juíza substituta
que acho que ela nem olhou o processo, nem leu o processo, e ela restringiu mais ainda aquilo. Não deu a multa, não aumentou a multa, disse que a multa estava muito boa, não penhorou bem A nenhum. juíza Marcela Machado Martiniano, ela retirou a tutela provisória da ONG, devolveu os animais ao empresário e acatou o argumento da defesa de que muita gente assusta o rebanho, porque vários ativistas de diferentes ONGs foram ajudar, pelo Mas tamanho do trabalho. Como é É que porque ela é? não conhece o trabalho, né? É porque ela não conhece o trabalho. Não tem como 10 pessoas alimentar, cuidar de 1.000 animais, 800 animais, cada um no lugar da fazenda. Nós começamos a trazer, os veterinários começaram a trazer os animais para mais perto, porque é muito longe. E a juíza não aceitou. A gente começou a fazer. Não são piscinas, ela coloca piscinas, mas a gente colocou água nos buracos que tem, porque búfalo gosta de água. Imagine que eles morreram, a maioria de sede. E ela proibiu, não deixou a gente usar nada. E aí, o que que aconteceu? No sábado, eu não estava lá, foi o único dia que eu não estava lá. Eu vim para São Paulo e o advogado chegou com um coronel do Exército e pôs todo mundo para fora. E aí nós ficamos todos na estrada. E o que que aconteceu? No sábado, ele não alimentou os animais e não deu água para os animais. No domingo, isso se repetiu. Então, eu liguei para o delegado e eu falei, doutor, estamos com outro flagrante de crime ambiental lá no local. Esses animais estão, de novo, sem água e sem comida. E aí o delegado chegou até o local e ele viu que realmente tá na situação de maus tratos. Ele deu flagrante nos 2 funcionários dele, sendo que um estava armado. Nós sofremos todo tipo de ameaça. Não há uma noite que eu vá para o hotel para fazer as petições com o grupo de advogados ativistas e que a gente não receba a ligação como ontem de que quem está cuidando, que são duas equipes, uma equipe para a noite e uma equipe para o dia, mas à noite ficam menos pessoas, que são ameaçados. Aí volta você para lá Que e tipo de chama a ameaça? polícia. Ameaça de passar, você imagina, nós estamos num lugar que não tem absolutamente nada, e os funcionários dele, que são policiais, acho que aposentados ou reformados, eles passam e mostram a arma. E você vai fazer o quê? Você vai continuar. A gente não tem luz, a gente não tem água, a gente não tem banheiro. Você fica acampado no meio da estrada, você vai fazer o quê? A gente não tem nem para quem pedir ajuda, porque não tem sinal também de internet lá. Bom, no domingo teve a prisão em flagrante. Ontem, ontem a Polícia Militar Ambiental aplicou mais uma multa de 2 milhões e pouco, né? E quando o delegado fez esse outro flagrante, eu perguntei para ele, doutor, o senhor tem alguma dúvida desse crime de maus tratos pela segunda vez, com dolo? Não tenho. Eu falei, então, o senhor deixa os animais depositados para a ONG para que a gente possa cuidar dos animais. E ele entregou a tutela dos animais, o depósito para a ONG. Contudo, a situação nossa continua muito complicada. Hoje mesmo eu estou aqui, eu estou fazendo uma petição juntando os laudos para quê? Porque o juiz titular ele volta na segunda-feira e eu vou pedir na minha petição que ele faça uma vistoria no local com o delegado. Porque quem Tenho não vai lá muitas não perguntas sabe o que aqui é. para você, Antília, mas deixa eu colocar aqui cada coisa no seu lugar. A gente abre espaço para todos os lados em todas as questões. O outro lado, o advogado do dono da fazenda, o Celso Barbará da Silva, ele argumenta que não houve maus tratos, que em hipótese nenhuma, e que toda a situação vista é por causa da seca, a pior seca que o estado vive nos últimos 90 anos. E que no sábado eles compraram 22 toneladas de ração e foram impedidos de dar essa comida para os animais. E segundo ainda a defesa, as mortes representam menos de 3% do total desses mais de 1.000 animais. Como é que vocês respondem a isso? Bom,
Primeiro que ali do lado tem várias fazendas com gado que não tem animais daquele jeito. Primeira coisa. Pesseca não justifica, porque ele tinha pasto lá, nós filmamos, e ele arrendou para soja. Então, o pasto que tinha na fazenda foi destruído para ter plantação de soja. Ponto um. Ponto dois, os animais, nós temos imagens de drone, os animais foram confinados num espaço minúsculo para morrer. Então, e aonde tinha pasto, o pasto foi destruído para plantar soja. Então, aí você tem o dolo, a vontade de provocar o mal dos animais. Nós descobrimos, e isso foi objeto, inclusive, agora da Polícia Militar e Ambiental, 3 valas que deve ter uma média de 100, 150, 200 animais mortos em cada vala. Então, o número de mortos que nós encontramos vai aumentar consideravelmente, porque nós estamos fazendo perícia nessas valas. Os animais foram colocados para morrer. Então, isso não justifica. Sábado não tinha comida nenhuma. Domingo não tinha comida nenhuma. A comida chegou sim na terça-feira. Aí eu te pergunto, animais subnutridos, como que eles vão ficar? Sábado, domingo, segunda e terça-feira sem comer. Inclusive, do sábado para o domingo, um dia só que nós ficamos longe, os danos foram absurdos. Perdemos hoje uma búfala que estava se recuperando, ela estava boa até sábado, até sexta-feira. E graças a essa mudança na tutela, ela ficou sem os cuidados veterinários. Nós fizemos de tudo e ela veio falecer. E eles não têm veterinário. A veterinária responsável deles, que assina, que ela é a veterinária responsável, que desde o dia 10 eu estou lá e nunca vi, ela vai responder no CRMV. Porque ela não tem veterinário. Eu nunca vi um veterinário. Animais doentes precisam ter veterinário. Entendeu? Não tem. Então, isso é mentira. Os maus tratos são comprovados pelo ânimo, né, de morte. A segunda vez foi a mesma coisa. Ora, se ele no sábado disse, comprei alimentação, mas foi impedido, por que ele não deu água? Por que não tinha funcionário lá para cuidar dos animais? Por que os veterinários dele não cuidaram dos animais? Não apareceu ninguém lá. Não apareceu ninguém lá. Nós, inclusive, ficamos com pena de alguns animais no sábado, e no sábado nós demos a nossa alimentação para alguns animais, porque nós ficamos penalizados, entendeu? Então ele cometeu maus tratos 2 vezes. A primeira vez ele poderia falar que ele não sabia o que eu estava fazendo, mas a segunda vez, depois de ser preso, sair numa fiança de 10 mil, não há como dizer que não sabia o que estava acontecendo. Ontem ele apareceu na fazenda, ficou todo mundo assustado. Aí eu fui tentar falar com ele. Ele aceitou falar comigo, mas quando chegou reportagem de Fantástico, chegou um monte de repórter, ele foi embora e não consegui falar com ele. Porque eu ia falar exatamente isso com ele. Independente do que acontecer no processo, que ele não dificultasse a gente cuidar dos animais. Ele falou, eu não quero ninguém na minha propriedade. E eu disse, nós não vamos tirar nada do senhor, nós não vamos. Porque tirou um coxo daqui para lá. Tiramos daqui porque aqui os animais morreram todos e aqui tem animais vivos. Eu falei, nós não vamos tirar nada da sua propriedade, nós não vamos levar nada, nós não vamos estragar nada. Muito pelo contrário, estamos fazendo melhorias e estamos cuidando de um rebanho que é seu. Então o senhor facilita, mas eu não consegui terminar de falar com ele. Então, assim, não há dúvidas que ali é um caso jamais visto. Eu sou ativista há 30 anos. Eu nunca vi um caso desse. Eu nunca vi. Porque no primeiro flagrante podia falar, o pai dele faleceu, é o espólio que responde, ele como filho que está como administrador da fazenda, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas na segunda vez, não. Ele tem a consciência. E ontem ele falou para o repórter do Fantástico que os animais eram muito velhos e morrem mesmo. Ele não tem o que fazer, morre mesmo. Mas então assim, grávida? Como velho? Pois é. E o pior é que a gente está mais preocupado, é que a gente imagina que devam ter 600 fêmeas prenhas. E na próxima, de hoje a uns 20 dias, devem estar nascendo 200.
Quantas pessoas estão lá agora para dar esse auxílio, né, junto com a ONG? Nós somos poucos, até por conta da limitação da juíza. Então, nós esperamos que o juiz titular, quando chegar na segunda-feira, que ele vá até o local para ele conhecer o que é aquilo ali, para ele não limitar 10 pessoas, porque é praticamente impossível. Hoje em dia, nós temos os veterinários do GRADE, nós temos o veterinário do Santuário da Patrícia, nós temos os voluntários. Então, para a parte operacional, nós devemos ter umas 10 pessoas, 15 pessoas, e a gente vai revezando, porque lá dentro não pode ter mais de 15 pessoas. Mas tem toda a parte operacional. 10 pessoas para poder cuidar dos 1.000 animais. É impossível. É extenuante, é impossível. Por isso que nós queremos que o juiz e o promotor vão lá para conhecer o local. Porque essa limitação que foi feita pela juíza substituta foi, assim, muito, muito prejudicial para os animais, né? E, assim, né? Olha só a loucura. Não tem determinação nenhuma para que ele custeie o tratamento dos animais. Então, isso está saindo da doação das pessoas. Né? Então, nós vamos entrar com a ação civil pública para cobrar esses gastos e para pedir o bloqueio dos bens desse espólio, que é o espólio que responde pela fazenda. E lutar até o último dia para que ele nunca mais tenha a guarda desses animais. Eu vou lutar, nós vamos lutar pelo perdimento dos animais, para que ele não tenha mais a guarda. Agora, a nossa briga maior é que o Procurador-Geral da Justiça, eu fiz campanha em todas as redes sociais, televisões, ele mande para lá para fazer uma vistoria urgente o GCAP, que é o Grupo Especial de Crimes Ambientais do Ministério Público. Porque se não tem Ministério Público porque está de férias no local, o que nós vamos fazer? É uma situação. Olha, nós não vimos, nós estávamos procurando o GRADE, o pessoal do santuário, nós não vimos em lugar nenhum do mundo um caso de crime ambiental de tanta magnitude. Até pelas valas, até pelos corpos. Os corpos estão lá até hoje. Os corpos não foram enterrados, os urubus estão comendo. Quando nós chegamos, um animal comia o outro e os urubus comiam o olho dos animais vivos. E os corpos estão lá até hoje. Até hoje os corpos estão lá. E isso, se tivesse um ministério atuante, se o juiz não tivesse na cidade, lógico, ele não tem culpa de ter saído de férias, mas enfim, situações poderiam estar sendo resolvidas que não estão. Então a situação é muito complicada. Tá, agora algumas questões. Primeiro, para configurar o crime de maus tratos, embora o próprio delegado Douglas Brandão do Amaral constatou a situação sem água, sem alimentação, chegou a dar voz de prisão para os funcionários. A minha pergunta é, como é que vocês estão embasando esse processo para configurar não só o crime, mas também os custos? Você disse que tem imagem de drones e tem veterinários fazendo laudo. Isso vai ser o suficiente para configurar e materializar o que vocês estão denunciando? Eu acredito que sim, porque todas as ONGs que mandaram veterinários lá elaboraram laudos, eu estou juntando hoje, laudos com fotos, eu posso depois disponibilizar para você, laudos com fotos onde é incontestável maus tratos. O que nós vamos lutar agora, que é o mais importante, nem é se há maus tratos ou não, que isso é inegável, mas é nós lutarmos pelos animais como sujeito de direito para que para que ele no criminal responda por cada animal maltratado, por cada morte como agravante de cada animal, para que a pena seja somada por número de animais, para que a condenação dele seja maior. E da mesma forma, no cível, né, nós vamos pedir o dano moral por cada animal, para que a condenação pecuniária seja maior. E para comprovar os custos, nós temos o doutor Graziano, que faz parte da minha equipe, marido da Deca, ele está em Brotas, planilhando todas as despesas que nós temos até agora, para mostrar para o juiz, quando ele chegar segunda-feira, exatamente isso, que nós já estou juntando no processo hoje. Exatamente
quanto foi o nosso custo em 15 dias, uma prospecção de quanto que vai custar nos próximos meses, porque esses animais, ontem nós estávamos falando, fizemos uma reunião técnica com os veterinários, para esses animais atingirem um score corporal que saia da situação grave que eles estão, pode demorar de 16 meses a 24 meses. Por quê? Porque o score corporal dos animais é dividido entre 1, 2, 3, 4 e 5. Eles estão no 2. Eles estão muito magros. Um búfalo que pode pesar 600, 700 quilos, lá eles estão pesando 200, 300 quilos. É muita diferença. É muita diferença. Você disse que vocês estão recebendo ameaças e alguém comentou aqui se vocês vão pedir medidas protetivas, né? Porque vocês estão num lugar que nem mal tem. Tive uma reunião, a Maria Naidar, que está nos assistindo, que é uma ativista, ela fez uma reunião nossa com a Secretaria do Meio Ambiente e nós pedimos proteção policial, por enquanto ainda não veio. Fomos falar com o prefeito para pedir proteção policial. Ele disse que ele não tem viatura, que não tem como ele deixar numa propriedade particular a GCM, mas se prontificou e está fazendo as viaturas que tem na cidade, cada 2 horas elas passam em ronda lá na frente, mas isso é insuficiente, entendeu? O GRAD que entrou agora aí é um dos grupos de socorristas que estão cuidando do caso. O GRAD tem bastante experiência no Pantanal, em grandes situações, né? A terapeuta multidimensional, Ana, pergunta aqui, pessoas comuns que fizemos a doação e que estamos ajudando, podemos entrar também de forma judicial contra o fazendeiro? Eu entendo que não, porque os animais estão tutelados pela ONG, então eu entendo que a ONG é a única que pode estar no polo ativo. Contudo, como é um caso sem precedentes, eu entendo que a sociedade civil e as ONGs, elas podem entrar com um dano moral coletivo face a essa barbárie. Mas o mais importante, eu acho que do que entrar judicialmente, é pressionar o Ministério Público para que mande o grupo especial lá, é pressionar a Secretaria, né, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo para que nós tenhamos um mínimo de segurança lá, né? É pressionar o judiciário para ir no local para ver o que está acontecendo, antes de restringir uma decisão sem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que a sociedade civil, ela pode pressionar para que atitudes sejam tomadas. É muito mais eficaz isso. Tá, mandar e-mail para o seu parlamentar, e-mail para o Ministério Público, para promotor. Legal. Na nossa página, as Búfalas de Brota, sempre tem os pedidos que a população pode fazer para nos ajudar. Como o pedido do delegado. O delegado foi a única pessoa que nos ajudou e estava sendo ameaçado direto de ir para a corregedoria. Ele foi muito ameaçado na cidade. E aí nós fizemos um pedido para quem achasse que a atitude dele de prender 2 vezes os responsáveis pela fazenda elogiassem o trabalho dele na ouvidoria. E foi um sucesso, porque ele estava ameaçado. E nós só temos o delegado na cidade, porque não temos promotor e juiz na cidade. Quando o delegado é ameaçado, aí a gente percebe onde que nós estamos, né? Antília, deixa eu te perguntar uma coisa. Com essa situação toda, qual que é o próximo passo? Não digo necessariamente essa questão judicial, mas para onde vão esses animais? Com o nascimento de cerca de 200 nos próximos dias, em termos de espaço, qual é o ideal? O que fazer com esses animais? Num futuro de médio prazo, pelo menos. Atualmente, eles não têm condição de ser removidos de lá, porque eles estão muito debilitados. Mas eu acredito que a médio prazo pode ser que nós tenhamos condição de removê-los. Então, a ideia, como nós corremos risco de vida ali, é pedir para o juiz que ONGs que sejam regularizadas, que sejam corretas,
fiquem como depositários de alguns animais e outros animais, os que não tiverem condição, nós estamos pensando em arrumar uma fazenda, alugar uma fazenda, arrendar uma fazenda para levar os animais para lá e lutar pelo perdimento, né? A ideia, Seja a ideia, por, hã? ou seja, que seja custeado por multas e punições aí desse caso. Eles têm patrimônio para responder, eles não alimentam os animais porque na concepção deles são animais velhos e não acho que não gera o gasto, porque você vê, se tinha pasto na propriedade e o pasto foi destruído para fazer plantação de soja, Então, mas né? agora eu queria entender, do seu ponto de vista, depois de ter passado quase esse mês todo, os últimos 20 dias, nessa questão, debruçada sobre essa questão, qual que é a lógica de deixar esses animais morrerem? Tem animais muito jovens, tem filhotes, né? Tem outros que estão nascendo. Qual que é a lógica? Se a gente pensar em termos de mercado, eles têm um valor comercial. Então, assim, por que deixar morrer ou não? Não dá para entender, não dá para entender. Porque ele poderia, se eles estão velhos e não rendem mais, poderia ter vendido, doado, tirado de lá. Mas a situação que causou muita espécie é que quando nós localizamos por drone, eles estavam amontoados num pedaço da fazenda cercado, e do lado tinham várias valas, os veterinários estão levantando do grade, mas deve ter de 100 a 150 animais mortos em cada vala. Então, assim, um animal búfalo que gosta de água, cercado num lugar sem água nenhuma, sem comida, não tinha uma comida na fazenda quando nós chegamos, quer dizer, Esses animais é, são usados para quê antes? Para leite? é. Esses animais. Então, isso foi uma das coisas que eu perguntei ontem para o dono. Eu falei, essa sua fazenda, ela está registrada como fazenda leiteira, para leite, para queijo, mas nós não vimos maquinário nenhum, nenhum maquinário. Não tem maquinário para uma fazenda leiteira. Então, é tudo muito estranho, porque é uma fazenda abandonada. Inclusive, os funcionários, eles vivem como em regime de escravidão. A situação onde eles vivem, nós já denunciamos, é de quase escravidão aonde eles residem. Então, é uma fazenda abandonada que foi arrendada para soja. Sinais dos tempos. Pergunta sobre, inclusive, quem responde nesse momento à frente dos ativistas. Você é representante, né, advogada representante, além de ativista, da ONG que está à frente, que é a ARA, Amor e Respeito ao Animal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem está à frente, porque ganhou um patamar esse caso. Tem muita gente pedindo doação, tem muita gente falando sobre a causa. Eu queria que você explicasse exatamente quem é quem nessa história. Então, a única pessoa que pode responder por esses animais é o Alex Parente, que é o presidente da ONG ARA. É, a ONG ARA é a única que está recebendo doação através de Pix. E isso vai ser apresentada a prestação de contas no processo de tudo que é recebido e tudo que é gasto, mesmo porque esses valores vão ser cobrados dos donos da fazenda. Então tem que ser tudo muito claro. Óbvio que eu já vi, e já chegou aos meus ouvidos, que muita gente está pedindo doação, mas isso não existe. Só a ONG ARA que pode pedir qualquer tipo de doação. As ONGs que estão lá, elas estão sendo custeadas por outras entidades. Por exemplo, o GRADE está sendo custeado pelo grupo da Vânia Plaza Nunes. Os dois veterinários que estão lá, eles estão sendo custeados pelo Santuário da Patrícia. Então, assim, algumas ONGs estão custeando os veterinários que estão lá. E esse valor de alguns nem está sendo repassado para a gente. Basicamente, a gente está trabalhando para ter comida para eles, né? Nós estamos pedindo doação para ter comida. Então, o único que responde pela ONG é o Alex Parente, que é o representante da ONG ARA, que ele é de 2 córregos, e ele foi o primeiro que chegou no local. Aí ele ligou para a Adriana Greco,
que é uma ativista que teve casos de grande repercussão como o Instituto Royal. Eu fui advogada dos ativistas quando nós resgatamos os Beagles dentro do Instituto Royal e fiz várias outras ações com ela e ela me chamou para ir lá para dar uma ajuda. E aí eu conversei com vários advogados, que eu tenho um programa de rádio e a gente fala de ativismo animal. Eu conversei com vários advogados ativistas que se prontificaram a peticionar e a trabalhar em conjunto. Nós então somos 8 advogados ativistas que estamos trabalhando, só que ficou meio confuso no começo, porque um dava uma entrevista, o outro falava no outro lugar, um peticionava, o outro não sabia que o outro estava peticionando no começo, estava tudo um caos absurdo. Então, nós centralizamos, que eu respondo, mas todo mundo assina a petição e todo mundo opina, porque ficou meio confuso. E por que que eu respondo? Porque eu sou a única advogada que estou no local. Hoje, a eleição da OAB, eu tive que vir para São Paulo, mas eu sou a única advogada que estou ficando no local. Eu levei um fotógrafo que ele faz reportagens fotográficas para cobrir tudo o que está acontecendo, para usar nos nossos laudos. Então, como eu sou advogada que estou no local, eu sou advogada que estou falando, mas nós somos vários advogados que estão trabalhando, porque uma pessoa só não consegue. Então, eu tenho a doutora Deca, por exemplo, que é de São Bernardo, ela faz toda a parte de planilhar os documentos. Então, cada um tem uma função, porque são muitos documentos, muita coisa para analisar. Então, essa divisão de eu falar é só porque eu estou no local todos os dias com eles, só por isso. Antília, só para a gente encerrar então, quem quiser ajudar, como é que faz? Então, quem quiser ajudar, tem o Instagram Búfalas de Brotas, né, que é o Instagram oficial desse caso, e lá tem o Pix para a ONG Ara. É o único que pode receber. E toda ajuda é muito bem-vinda, porque a gente não sabe como vai alimentar esses animais nos próximos meses, né? Porque eles vão ficando mais gordinhos e eles vão comendo mais. Eu confesso a você que eu não tinha noção do que era. Quando eu vi um caminhão chegando, uma carreta, né? Chegando gigante, eu abracei todo mundo e falei, ai, graças a Deus, conseguimos, né? Agora vamos ficar tranquilos. Aí falaram, não, isso aí é por um dia. Então, assim, é assustador, é uma carreta por dia, né? E um caminhão, um tanque de água por dia. Certo. Bom, como um canal de jornalismo, a gente sempre ouve os dois lados. Então, deixo aqui registrado que se a defesa se interessar em participar, a gente também abre espaço para que eles possam falar. Mas a verdade é que a gente já tem muitas imagens que é muito difícil contestar, que aquilo, né, a própria polícia já constatou, advogados fizeram as petições, mas os veterinários mostraram ali sem alimentação, sem água, um local desprovido de espaço, de vegetação, muitos animais numa vala. Quer dizer, parece um campo de concentração. Né? Pelo que a gente tem aqui de informação, é isso. Mas deixo aqui aberto o espaço. E, Antília, muito obrigada pelo seu tempo, por explicar. E a gente acompanha o caso bem de perto, porque realmente não dá para você tratar 1000 animais, inclusive grávidas, filhotes, bebês, como se não fossem seres que sentem fome, dor, frio, sede, né? Morreram de sede. Quer dizer, que tempos nós estamos, né? Eu te agradeço muito. Até a próxima. Eu agradeço demais. Muito obrigada pelo espaço. Até. Boa noite para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.